Então, agora que a gente já aprendeu a estrutura condicional, agora a gente vai ver a estrutura de repetição dentro da linguagem Go. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar mais um arquivo aqui. Esse é o 11. Estrutura repetição. Certo? Repetição com um P só. Ponto Go. Show? Então, tem uma estrutura. Vou dar um Ctrl C aqui. E Ctrl V. E vou fechar aqui. Perfeito? Então, vou tirar esse switch. Então, o que a gente entende de estrutura de repetição? Vamos pensar que a gente precisa criar um programa que escreva uma determinada frase 100 vezes. Imagine criar esse programa utilizando todos os conceitos que a gente já aprendeu dentro do curso. A partir de estrutura condicional, variáveis, a gente teria que colocar 100 linhas para repetir a mesma informação. Então, a estrutura de repetição ela serve para isso, para que dentro de uma estrutura de iteração, né, a gente consiga repetir N vezes uma determinada instrução a partir de uma condição, perfeito? E dentro dessa estrutura, a gente tem a estrutura for. Então, em outras linguagens, a gente tem a estrutura while e do while, mas na linguagem Go, a gente trabalha com a estrutura for e a gente consegue trabalhar com a estrutura while e do while, só que dentro de um for. Então acaba não sendo muito interessante, né? Então compensa trabalhar com a estrutura for. Então como funciona a estrutura for? Então coloco for. Então a estrutura for, o que ela precisa? Ela precisa primeiramente de uma inicialização. Então eu posso vir aqui e colocar i, que a gente chama de... A gente costuma colocar i porque quando a gente trabalha com vetores, a gente coloca como índice, né? Então, i igual a 0. Depois, a gente precisa... Então, primeiro a gente trabalhou da forma de inicialização. Agora, a gente precisa definir uma condição de parada da nossa estrutura de repetição. Então, i menor do que 10. E depois, a gente precisa trabalhar com incremento. i mais mais. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu vou colocar um fmt.println. E aqui eu passo o meu i. Show de bola? Então, o que ele está fazendo? Ele vai inicializar o i com 0. E a cada iteração, ele vai incrementando i, 1 no i, né? Até que i seja igual a 10. Então, quando o i for igual a 10, ele para de executar, né? Iterar dentro da nossa estrutura de repetição. Então, se eu executar novamente, go run, aula 11, executar, vamos lá, N1. Um ponto importante, como eu não... E é interessante quando a gente fala da linguagem Go, como eu não utilizei a variável N1, o Go ele reclama e fala, ó, dentro do seu arquivo, você criou a variável N1, porém não utilizou. Então ele dá erro. Então, para deixar o seu código mais limpo, né? Se você não está utilizando a variável, por que você deixa no seu código, né? Então, a linguagem Go, ela já acusa que você trabalhou criou uma variável, mas não fez utilização nenhuma, certo? Então, se eu executar novamente, agora ele executou do 0 ao 9. Ou seja, ele começou aqui no 0 e iterou até que o valor de i fosse igual a 10, certo? Quando ele chegou a 10, ele ignora a execução. Então, é dessa forma que a gente trabalha com a estrutura de repetição for dentro da linguagem Go. Existe uma outra estrutura de for também, só que a gente vai ver essa estrutura for quando a gente começar a trabalhar com mapa. Então, essa estrutura for é uma estrutura simples de repetição, mas nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com array, com slice e também com a questão do mapa, né? Então, quando entrarmos no quesito do mapa, a gente começa a trabalhar com essa nova estrutura de repetição for.